Fala pessoal, tudo bem? Tranquilo? Já dando meu boa noite aí a todos vocês que estão assistindo, né? E eu já estou aqui com o Fernando. E aí, Fernando, boa noite, beleza? Boa noite, Cris. Muito obrigado aí pelo Maravilha, convite, cara. hein? Rapaz, hoje a gente tem um desafio aqui, Fernando. A gente tem um desafio de ajudar as pessoas a se organizar aí para o trade, né? Para que Sim. elas possam estar cada vez melhor aí operando dentro dos seus desafios. E, pessoal, para isso, como vocês já sabem, está aqui o Fernando, do Diário do Trader, uma pessoa que, assim, já faz parte da Euro, né? Como eu tenho falado para vocês nas minhas lives, né? No que eu venho fazendo aqui. E o Fernando, ele encaixou no nosso time aqui, galera, com algo muito importante que as pessoas, quando eu faço enquete nos meus grupos, Fernando, eu pergunto às pessoas, né? Qual é o seu maior problema, né? Aí as pessoas falam, fica muito dividido ali entre psicologia e gerenciamento de risco, cara. Sim. A galera fica muito assim, né? Então, pessoal, eu estou fazendo essa live aqui com o Fernando no canal da Euro com mais calma, né? Vindo aqui 8h15 da noite para eu e o Fernando a gente falar com você com bastante calma. E o Fernando tem coisas importantíssimas, pessoal. Ele vai trazer um conteúdo hoje aqui que eu já dei uma olhada ali, que é muito importante para o teu dia a dia, principalmente para você que faz operação de day trader aí de índice de dólar. Eu vou passar aqui a bola para o Fernando para ele se apresentar um pouquinho mais aí e falar para a gente o que ele tem para trazer aí nessa live. Bom, primeiro boa noite aí para todo mundo que está com a gente, né? Como você falou, 8 horas da noite. É realmente o pessoal que está comprometido a querer evoluir no mercado, né? Então, mais uma vez agradecer você pela oportunidade de a gente vir aqui falar um pouquinho com esse time da Euro. E, bom, eu sou trader como todos vocês aqui, né? Eu opero bastante mercado americano, né? Agora, por tanto falar com o pessoal do Diário do Trader, eu estou tentando voltar um pouco para o mercado brasileiro, né? Me adaptar aí a essa Muito dinâmica, bom. porque é muito diferente, né? Uhum. Mas a nossa plataforma atende tanto o mercado brasileiro, como agora a gente está começando a trabalhar com o mercado americano. Ainda não está pronto, mas estamos trabalhando nisso. Mas, enfim, quando eu comecei lá atrás, Cris, eu tinha muita dificuldade em Certo. conseguir entender onde estavam os meus erros, o que de fato fazia eu não ter ainda um resultado consistente no final do mês. Né? Via muito percentual de assertividade, falava, pô, meu, tem um percentual de assertividade bom, por que eu não consigo finalizar um mês positivo, né, e etc. E existem muitos detalhes por trás do nosso operacional que a gente não tem visibilidade. Aquele negócio, né? Você tem um problema, mas se você não conseguir entender o que está por trás daquele problema, você não vai conseguir resolver ele. E Verdade. hoje, a maior parte dos traders, inclusive, que começam a trabalhar com a nossa plataforma, né? E a gente entende que existe todo um processo de aprendizagem para a pessoa conseguir, de fato, compreender essas informações, é conseguir tirar essa venda. Pô, que legal que eu estou entendendo onde eu estava errando. Porque para você começar a melhorar, você precisa entender o que você precisa melhorar. Né? Uhum. E cada trader tem sua particularidade. Muitas vezes o trader, como você falou, o problema dele é mais emocional. O outro, na verdade, até tem um emocional bom, mas acaba pecando no gerenciamento de risco. Isso tudo a gente está falando que todo mundo já sabe. O negócio é o seguinte: vamos botar lá o seu operacional e ver se realmente o que você acha é o que de fato é. E é exatamente essa a principal função da minha ferramenta. Né? O DT ele veio para conseguir tirar a venda do trader, mostrar onde estão os pontos negativos do operacional do trader. Baseado nisso, ele vai saber o que ele precisa fazer para melhorar. Muito bom, Fernando. E eu já quero dizer uma coisa aqui para você que está no início da live, tá bom? Você tem que assistir essa live porque, olha só, nessa live eu não vou te vender nada, tá? Já desmistifica isso. Eu quero começar diferente essa live. Porque às vezes, Fernando, a gente faz uma live, aí vai chegando, aí no final tem lá 199, 179. Pessoal, o Fernando, ele tá na Euro, ele faz parte do time da Euro. E no final vocês vão saber. Todo mundo que tiver no simulador remunerado ou na conta real dentro da Euro, usa a plataforma
totalmente gratuito. É isso mesmo, vou repetir, totalmente gratuito. Então você tem que assistir essa live, porque o produto já é seu. É para que você use e para que você ganhe dinheiro e melhore. Beleza? Tranquilo? Eu estou fazendo essa introdução aqui também porque a galera está chegando, é um horário diferente, né, Fernando? Eu Sim. estou experimentando aí esse horário de 8h15 para a galera chegar, ficar tranquila ali na boa, poder pegar ali depois do jantar, depois de botar as criancinhas ali para dormir, tá aqui para assistir a gente fazer esse bate-papo muito importante. Sim. Fernando, eu queria já colocar a tela aqui, porque eu quero fazer uma live bem direta, objetiva, né? E que você falasse, né, em poucas palavras aí, o que vem a ser realmente o diário do trader, né? Para a galera entender aí, para todo mundo ficar na mesma página aí, a gente poder discutir um pouquinho e você trazer os tópicos que eu acho muito importante, que é o que o trader passa, né? E o que a gente tem de solução. Bom, o Diário do Trader nada mais é do que uma plataforma de análise de performance. Aí você vai falar, tá, Boa. mas que raio que é isso? O que é uma plataforma de análise de performance, né? É o seguinte, você tem a sua performance, os seus resultados, certo? Certo. Aí beleza, você tem lá os números, quando você ficou positivo, quando você ficou negativo, percentual de assertividade. O que está por trás desses números? O que, além dos números, você não está vendo e realmente faz parte dos seus resultados? Como, por exemplo, o horário que você atua é o horário mais adequado para você atuar dentro do seu operacional? A estratégia que mais funciona é a X, não é a Y? Porque muitas vezes o trader acha que é uma. Aí quando ele vai colocar, ele fala, meu Deus, calma aí. Não era o que eu estava pensando, não. Era outra. Essas respostas que não existem em lugar nenhum, porque eu procurei, e eu procurei muito, a gente desenvolveu. E a gente está aqui também para conseguir mostrar que não existe um trabalho hiper difícil para você conseguir essas respostas. Existe um caminho praticamente dado, muito simples, é o mínimo do mínimo. E você já vai conseguir ter acesso a coisas transformadoras que, com certeza, aliado a uma estratégia, aliado a tudo que, por exemplo, você mesmo passa no seu acompanhamento, o trader vai conseguir evoluir. A gente tem tido inúmeros relatos de traders que a gente tem conseguido ajudar baseado nessa apresentação de informação que ele nunca teve. É praticamente um chá de realidade, entendeu? A verdade dói, eu sei que é um processo difícil de você entender, né? Vou dar só um exemplo aqui, eu tenho muitos traders que falam assim, não, o meu melhor horário é abertura de mercado. Então tá bom, importa lá. Aí não importa. Fala assim, cara, você só perde na abertura de mercado. Você talvez queira que seu melhor horário seja abertura de mercado, mas se o seu operacional está mostrando diferente, não é abertura com esse operacional. Mude seu operacional, estude abertura de mercado, não é para você nunca mais fazer, mas tem um processo até você conseguir fazer abertura de mercado. As pessoas, elas se confundem muito, elas vão nos achismos. Aqui não existe achismo, aqui existe objetividade e clareza, não tem como brigar com o que está escrito aqui, entendeu? E essa é a nossa principal missão, porque é baseado nisso que os traders estão conseguindo evoluir aos poucos, porque não se enganem, a gente não está aqui também para vender só coisa boa, né? A gente tem que falar a verdade, ser trader não é uma tarefa fácil, é um processo que a gente vai fazendo aos poucos, certo? A gente entende um problema, resolve um problema e vai evoluindo. Então, esse é o grande propósito da nossa ferramenta, poder trazer todas essas informações da forma mais simples possível, e aí o trader ir podendo galgar novos resultados, entendeu? Fernando, eu não sei se você concorda comigo, mas eu pelo menos tenho visto em alguns capítulos da vida dos traders isso. Os traders acabam operando, acabam perdendo, ganhando, e em nenhum momento se preocupam em analisar os seus dados, né? Em nenhum momento procuram ali saber, até para aumentar a performance deles, ou então se perder mesmo, ter ciência do que está acontecendo. Ou seja, é você hoje, nesse mundo de informações, nesse mundo de inteligência artificial, fechar os olhos para as análises e realmente querer ganhar na raça. Isso é totalmente errado, né, Fernando?
Eu acho que tem muito a ver com o momento que quando a gente fala de mercado brasileiro, né, voltado para o nosso país passa, a gente já evoluiu muito nos últimos anos em nível de tecnologia, de mesmo conhecimento, apesar de estar muito aquém, por exemplo, uma comparação com os Estados Unidos, né, a gente já evoluiu muito. Aí a gente chegou num ponto em que as pessoas até conhecem do mercado, entendem algumas coisas, começam a clicar, mas o que está por trás dessa base do cara que clica e faz dinheiro? Por trás dessa base tem um baita raciocínio, um baita plano de trade, um baita gerenciamento de risco, que não foi construído em 6 meses. Não foi construído em 3 meses. E vou te dizer mais, a maioria dos traders hoje, que a gente vê que faz sucesso e ganha dinheiro, eles sofreram muito, porque muitos eu falei. E sabe o que eles falam para mim? Que pena que eu não tive uma ferramenta como essa para mostrar o que eu fazia de errado lá na época. Porque imagina, o cara demorou 8, 10 anos. Claro que vai dar certo uma hora, se ele de tanto ser persistente, você acaba associando uma coisa ou outra. A pergunta é, você quer demorar 10 anos? Eu não quero demorar 10 anos, eu não quis demorar 10 anos. Entendeu? A gente sabe que cada um tem o seu time, né? Existem dificuldades, uma pessoa tem mais dificuldade, outra menos dificuldade, tem a parte emocional. É uma ciência que não é exata. Mas um dos pilares a gente construiu, que é você entender os seus erros. Se você não quiser utilizar uma ferramenta, eu te garanto que você vai demorar de 5 a 10 anos para conseguir evoluir o que você poderia evoluir e já saber em 6 meses, 3 meses e já poder ir evoluindo. E já perdendo muito dinheiro, né? E, exato. Fernando, você tinha me mostrado, né, a apresentação que eu achei bem interessante no próximo slide seu. Você, através de algumas pesquisas, através das suas observações, né, está trazendo aí as principais dores que os traders têm, né? Então, eu queria que você mostrasse isso para a gente, porque talvez é importante as pessoas saberem essas dores, para elas até talvez se identificarem, né? Muita gente pode estar assistindo depois, inclusive, entenderem, né, essas dores aí através de pesquisas. Então, você pode comentar para a gente, Fernando, essas claro. Essas Vamos principais lá. dores aí que eu achei bem interessante, né? Sim. Bom, número 1, o trader ele tem muita dificuldade, ainda mais no começo, né, a entender o que ele está fazendo de errado. Ele não sabe o que é. Ele não sabe. Tanto que esse é um dos problemas que faz o trader ficar mudando de operacional. Ele faz um operacional por um mês, aí ele fala assim, não tá dando certo. Ele nem sabe se ele tá fazendo o operacional certo. Mas não tá dando certo. Aí ele lê o fluxo, aí agora ele vai pro gráfico. Aí ele fica lá um mês no gráfico, ele fala assim, não tá dando certo. O não tá dando certo é simplesmente o dinheiro. Ele fala assim, não estou ganhando dinheiro, logo não tá dando certo. Mas tem um processo por trás disso. Você precisa saber se você está fazendo a técnica da maneira adequada, você precisa saber se aquela técnica ela é adequada para qual momento do mercado, você precisa saber se o risco-retorno daquela determinada técnica está sendo executado da maneira correta, entendeu? Então, eu acho que o primeiro pilar é o trader, de fato, dizer, eu não sei onde eu estou errando. E faz exatamente esse processo que eu acabei de falar. Aí ele não sabe, aí ele vai. Os mais persistentes, que demoram 10 anos, aí o cara descobre onde ele está errando. Uma hora ele vai descobrir, né? Mesmo sem nada, com 10 anos ele vai descobrir. Aí ele consegue resolver. Mas muitos não chegam até lá, porque o cara desiste no meio do caminho, seja porque faltou dinheiro, deixou o patrimônio dele todo no mercado, né? Ou porque simplesmente falou, cara, desisto, não é minha praia. Então, a primeira dor que a gente traz aqui é explicar de uma forma bem objetiva o que você está fazendo de errado. Beleza? A segunda dor que a gente elencou aqui é bem tradicional, gerenciamento de risco. Né? E por que o gerenciamento de risco? Porque é aquela pergunta que eu me fazia, né? Pô, se eu tenho um percentual de assertividade alto, por que eu não faço dinheiro? Né? É meio lógico. Pô, se você acerta mais do que você perde, não é? Todo mundo fala assim, não, para você ganhar dinheiro no mercado, você precisa acertar mais, você precisa perder. Beleza. Mas se quando eu ganho pouco e quando eu perco muito, a matemática não vai fechar. E existe um cálculo que a gente mostra através da tabela de assertividade dentro da plataforma, que é o seguinte, o seu percentual de assertividade, ele tem que estar
atrelado ao seu risco-retorno. Aquele risco-retorno aplicado a um determinado percentual de assertividade vai mostrar a partir de quantos por cento para aquele risco-retorno você vai ser rentável. E a gente tem uma tabela lá, batata. A gente consegue ver na medida. Eu falo, ó, para esse payoff médio que você tem, você precisa ter X% de assertividade. Aí o trader tem que tomar a decisão. Quero melhorar o meu percentual de assertividade ou meu risco-retorno? Mas, enfim, a gente resolve dar visibilidade ao gerenciamento de risco, que faz parte dos pilares do trader. A terceira dor é o emocional. E a resolução do emocional, ela parte até de uma consulta com um psicólogo, claro, né? Você tem ferramentas a trazer para além disso. Mas muitas vezes o problema é que o trader não sabe que o problema dele é emocional, ou ele não quer aceitar que o problema dele é emocional. E dentro da nossa plataforma, a gente tem as análises personalizadas, onde ele pode inserir categorias de informações dentro das operações que ele fez. Então, a gente deu o exemplo da estratégia, mas isso também se aplica ao emocional. E aí, a gente consegue ter visibilidade se aquele determinado sentimento está trazendo o resultado dele para cima ou para baixo. Então, assim, e aí, uma vez entendido o problema, foi como eu falei, vamos resolver o problema, né? Aí ele busca, de fato, a resolução desse problema emocional dele. Sem querer te cortar, Fernando, não, pode falar. Não sei se você já ia para o item 4, você agora me despertou uma questão aqui, né? Até uma profundidade a mais na plataforma, porque quando eu estava vendo a plataforma, conversando, a minha cabeça ficava muito no gerenciamento de risco. Cara, mas você me despertou um ponto antes, que é como me organizar. Às vezes as pessoas ficam perdidas, achando que as suas técnicas são as melhores, achando que as suas estratégias são as melhores. Então a plataforma ela é mais poderosa ainda, ou seja, ela me organiza primeiro, depois eu chego na camada do gerenciamento, né, de risco, né? E naturalmente o emocional, se eu tenho o primeiro e o segundo atendido ali na tua linha, o emocional já melhora bastante, né? Porque você, primeiro, está sabendo onde você está, e segundo, o próprio gerenciamento ali já vai te dizer, né, o que você tem de pontos, o que você pode aceitar, qual é a melhor técnica que você está fazendo. Então você vai conseguir até tratar melhor essa questão do emocional. Então, muito interessante isso, né, para os traders que estão assistindo aqui, em saber, pessoal, que essa plataforma ajuda você a se organizar, né? Então é mais profundo ainda, né? Não é só o gerenciamento, é se encontrar. Às vezes você não está se encontrando, né? Às vezes você acha, né? E o que o Fernando falou, às vezes você não quer admitir. E a plataforma está dizendo na tua frente ali, cara, você está errado, né? Ela está te falando isso, ela está escrevendo isso para você. Então, eu achei bastante interessante aí esse tópico número 1 que você colocou aí. Não, faz total sentido, até porque quando a gente fala de operacionais, né, você tem pessoas que ganham dinheiro de formas muito diferentes. Você tem um cara que é grafista, você tem um cara que usa muito fluxo, você tem um cara que olha mais para a visão fundamentalista, e aí você fala assim, qual que é bom, qual que é ruim? Não, o bom é o que você faz dinheiro. Então, são todas técnicas, formatos de você interpretar o mercado. Você tem que ver aqui mais se adequa ao seu perfil, diria até emocional, porque muita gente tem dificuldade, né, de segurar muito uma posição e assim por diante. Mas para você conseguir chegar a essas conclusões, você precisa aplicar esse operacional primeiro da maneira correta, né, e depois mensurar. É como a gente, sei lá, o cara é um atleta, né? Ele vai começar a buscar um objetivo, ele tem que mensurar os dados dele. Ó, semana passada eu corri X minutos, fiz a corrida em X tempo. Agora eu preciso melhorar. Será que eu comi um negocinho antes que me deu problema? Enfim, é toda uma dinâmica que o trader hoje, até puxando um gancho do que a gente falou no começo, brasileiro, muitas vezes, não se preocupa em ver. Lá fora, Cris, é muito mais disseminado. O pessoal usa muito plataforma de análise, porque eles entendem, de fato, que isso ajuda na evolução. E mais do que isso, o cara já, às vezes, é vencedor, mas a gente sabe que o mercado é cíclico. Então, imagina que ele tem um operacional muito rígido. Aí o mercado começa a ter uma volatilidade louca. Ele para de ganhar dinheiro.
Ele fala, meu, o que aconteceu? Eu desaprendi? Não, o mercado mudou, essa técnica tem que mudar com ele. E dentro do DT, a gente consegue também mensurar exatamente esse tipo de coisa, porque ele já vai começar a ver o problema que está acontecendo. Ó, meu risco retorno não está sendo mais aceitável para esse ciclo de mercado. Então, é esse nível de profundidade, com muita facilidade, quando a gente fala do trabalho que o trader tem que fazer, que a gente disponibiliza dentro do DT. Isso é importante você falar, Fernando, e eu quero que vocês que estejam assistindo essa live aqui entendam, né, que se somar a minha experiência quanto Fernando aqui, você já está falando de muitos anos de experiência. Pessoal, olha só, lá do outro lado, quando você está comprando e está vendendo, praticamente você está encontrando algoritmos automatizados, algoritmos estatísticos, né, algoritmos matemáticos, né, que tem toda uma leitura, toda uma probabilidade maior de saber o que está fazendo, né, do que a gente aqui do outro lado. Então, às vezes, a gente pensa que é só assistir um curso, que é só assistir um vídeo, né, e que a gente vai enfrentar esse mercado com tanta inteligência e tanta informação e a gente vai vencer. Então, assim, se a gente não entender, e o que o Fernando está fazendo aqui, o que eu estou fazendo aqui, é conscientizar você da importância de você usar plataformas como essa, que são raríssimas, isso não tem. A inovação que o Fernando está trazendo aqui com a plataforma Diário do Trader, você não tem aí à sua disposição. Porque esse tipo de inteligência que o Fernando está trazendo para a gente, pessoal, isso serve empresas que utilizam lá servidores dentro da B3, que utilizam lá instituições internacionais para fazer. Então, o que a gente está fazendo aqui, né, não adianta ficar fazendo live para vocês de, olha, o indicador tal, é assim, é essa. Não, cara, a gente está começando a trazer inteligência para o negócio. Então, se você quer crescer, você tem que começar a dar mais espaço na sua vida, na vida de trader que vocês têm, para entender que essas ferramentas de análise do que vocês estão fazendo é que vão ajudar vocês a terem um comportamento diferente para operar melhor e enfrentar esses algoritmos que estão lá do outro lado. Se não, Fernando, era fácil, né? Para que eu vou ter uma ferramenta dessa? É só chegar ali e apertar o botão e ganhar dinheiro. Se fosse assim, né, Fernando? E a gente sabe que as estatísticas aí dizem que menos de 5% ganha dinheiro nesse mercado, não é verdade? Você quer ver um exemplo assim? Eu não conseguiria encontrar um exemplo maior do que eu vou dar agora para você. Você fala do robô, né? Os HFTs. Mas não vamos nem tão longe. Não vamos nem chegar nos HFTs. Vamos chegar nos robôs que hoje são mais comercializáveis, né? Você vê muito robô sendo comercializado no mercado brasileiro. Gente, esses robôs, eles são parametrizados. Existe um backstage, ou seja, existe um trabalho por trás dos bastidores que eles mensuram como que está sendo feitas essas operações. Ou seja, tudo isso que a gente está falando, ele olha no robô. O robô está tendo um risco-retorno correto? Ele está seguindo o operacional que a gente falou? Ele está seguindo o plano de trade? O mercado mudou. Pô, calma, gente, começamos a perder. Vamos analisar os dados e ver o que a gente precisa mudar. Tá, se o robô, que é um nível de inteligência tão maior do que o nosso, precisa ser ajustado ao operacional e as pessoas precisam ficar tão atentas aos dados que o robô traz de resultado, por que a gente não precisa fazer isso? A gente precisa até mais, entendeu? Então, não consigo encontrar uma forma mais simples de mostrar a importância de você olhar para a sua performance. Eu sei que ainda mais quem chega no mercado tem todo aquele deslumbre com o fato de clicar e ver o dinheiro, né? Subindo e descendo. Eu entendo isso, porque é igual para todo mundo. Não conheço ninguém que foi diferente no começo. Mas é assim, você quer se profissionalizar? Você quer fazer disso uma fonte de renda? Então você precisa fazer o que um profissional faz. Você precisa, de fato, se aplicar. E esse é o gancho que eu já puxo para falar da Dor 4. Isso. Porque um principal limitador na visão dos traders é assim, pô, legal sua plataforma, mas eu não tenho tempo para ficar importando a operação. Ó, tá bom. Aí o que a gente fez? A gente integrou com a B3. Ótimo. Olha aí o cara vai falar, essa desculpa
a pessoa não pode mais dar. Não pode mais dar. Não pode mais dar porque ela tem integração. Beleza. E assim, vou ser sincero, Cris. O nosso grande objetivo não é que o trader fique na nossa ferramenta horas e horas analisando. A gente quer entregar aqui, ó, mastigadinho. Isso. Ó, cara, é o seguinte, é isso, isso e isso. Começa ajustando isso e você vai ver o resultado. Aí você começa a ajustar outras coisas, mas começa nisso aqui, né? E aí a gente resolveu esse problema de você não precisar importar operações, porque você pode se conectar diretamente para a B3, aí todos os dias, de forma automática, suas operações vêm para dentro do DT. Isso. E o último ponto era de não ter tempo para analisar a performance, né? E eu entendo até porque tem, assim, imagina, o mercado financeiro é um mundo onde pessoas vêm de universos muito diferentes. Uhum. Você pega um cara que tem um background em indústria, um cara que tem um background, às vezes, no comércio, né? Então, assim, são pessoas que têm experiências muito distintas, né? E cada uma vai ter suas dificuldades, seus momentos de se adaptarem para poderem operar no mercado. E a nossa ideia não é que a pessoa precise se transformar num especialista em dados. Muito pelo contrário. Pois é. O especialista em dados somos nós. Nós vamos fazer a leitura dos dados e falar o mastigado. Ó, esse aqui é o caminho. Ó, isso aqui é o caminho. Ó, isso aqui que você está fazendo é ruim, dá uma olhada nisso aqui. Ó, percentual de assertividade não está funcionando para esse risco-retorno. Ó, essa janela de horário não está funcionando porque você só está perdendo dinheiro. E assim por diante. Entendeu? Então, essa vai ser a outra questão que ninguém vai poder falar mais. Que não tá mais difícil. Tá simples. E a gente desenvolveu uma tecnologia exatamente para conseguir atender esse detalhe do detalhe. Do tipo assim, ó, não tenho tempo de fazer nada. Eu só quero me conectar lá na B3 e deixar o negócio rolar. Você vai me falando o que eu tenho que fazer. Tá bom. Pô, aí a gente criou um formato de fazer isso. Claro que, Cris, eu acho que é importante dizer aqui. Sim. Não vamos simplificar a plataforma nessa solução que eu vou falar. Porque a gente tem um mundo lá dentro. Tá? Então, quer dizer, eu tenho tempo, eu estou muito interessado e eu quero me aprofundar mais na minha performance. Sim. Tá? Não dá nem para falar nessa live. A gente vai ter que... É um mundo muito grande mesmo. Agora, para você que quer usar o DT e não tem tempo para ficar analisando tal, a gente também pode te ajudar. E aí entram os... Não, eu vou fazer a pergunta. Eu criei um slide para fazer a pergunta e eu não coloquei no slide. Calma aí, gente. Vamos lá. Qual a solução? Pois é, qual é a solução, né, Fernando? Se eu tenho todos esses problemas, né? Tá. Se eu tenho um problema de não entender os meus erros, gerenciamento de risco, não ter tempo e assim por diante, qual que é a solução? Esperar 10 anos para começar a ganhar dinheiro? Não, não é essa. Deixa eu trocar aqui a minha tela que eu vou mostrar para vocês. Vamos lá. Então, pessoal, olha só o que a ferramenta Diário do Trader vai te ajudar. Como ela vai te ajudar? Qual é a solução? O Fernando vai trazer agora a solução. Como o Fernando falou, é uma plataforma bem ampla, só que ele vai botar de forma objetiva, assim, o que ela vai te dar ali para que você possa estar melhorando. Vamos assistir aí, vamos ver. O Fernando vai trazer aí essa solução. Acabou caindo aí sua tela, Fernando? Ah, você vai mudar. Eu vou mudar. Vai mudar. Vou mudar e começar a... Eu adiciono aqui. Já adicionei. Pronto. Isso, tá tudo legal. certo. Então, legal. A gente, Cris, desenvolveu... Não sei se tá pequeno aí para você ou tá... Você pode dar um shift... Isso, agora ficou legal. Melhorou? Beleza, melhorou. Legal. Tá. Nós desenvolvemos, através da ajuda de inteligência artificial, o que nós chamamos de panorama. Existem 3 tipos de panorama que a gente envia. Tá. O panorama diário, que eu vou mostrar para vocês todos os detalhes, tá? O panorama semanal, que aí é uma vez por semana, como o nome já diz, e o panorama mensal. E rapidinho, já para tirar uma dúvida aqui, eu recebo isso no meu celular,
É no meu celular ali? Sim, você recebe por WhatsApp e por e-mail. WhatsApp, beleza. WhatsApp e e-mail. Todos os Maneiro. dias, um pouquinho antes do pregão, a gente já consegue fazer esse disparo para a pessoa. Porque essa é a ideia. O panorama diário, que eu vou apresentar com mais detalhes aqui agora para vocês, o objetivo dele é o seguinte: te dar um norte de como é aquele determinado dia e também como você tá financeiramente, na semana, no mês e assim por diante. Assim, pô, que nem a gente, eu me preparo muito lendo o relatório, entendendo o contexto, entendendo o calendário econômico do dia. Eu me preparo muito, eu passo em torno de 2 horas lendo antes de poder depois falar com o pessoal da nossa comunidade, explicar a nossa visão para o dia. Mas, para além disso, eu também preparo o meu operacional. O que eu devo fazer aquele dia em relação à minha parte estatística, né? Eu normalmente vou bem naquele dia ou não? E eu vou explicar aqui para vocês os detalhes. Então, vocês recebem um documento como esse no celular, como a gente comentou. Qual que é a primeira informação que vem aqui? Saldo da semana, certo? Então, como que eu tô na semana? Tô bem? Tô mal? Em relação, tô positivo? Tô negativo? Né? Então já vem aqui o resuminho para você. O percentual de assertividade que você fez naquela semana, e a gente faz um cálculo. Bom, com o seu payoff médio, ou seja, com o seu risco-retorno médio para aquela semana, qual é o percentual de assertividade necessário para que você faça dinheiro? 50%. Certo? Aí você vai falar aqui, tá, então por que aqui tá positivo, se o atual é 33 e aqui é 50? Certo. Porque é um risco-retorno médio. Imagina que você fez uma operação e deu um resultado muito grande. Isso pode acontecer, mas ela não é a média. Ela é um destaque fora da curva e não são esses resultados que vão fazer o seu mês. Você pode ter dado uma operação muito bem, mas a gente sempre tem que trabalhar, vamos falar de um trader que opera todo dia, na média, né? Então aqui é uma estatística e dados para você já conseguir entender o que precisa ser ajustado naquela semana, tá? Aí a gente tem o quadrinho do mês, vem também o saldo mensal, quantidade de sequência de dias positivos e a maior sequência de dias negativos. Também temos o percentual de assertividade atual e quanto precisaria para ser rentável dentro daquele risco-retorno médio. Beleza? Isso é um dado importante para a gente poder entender como que está sendo o nosso desempenho naquela semana, né, naquele mês. E também vamos para a parte prática, né? Beleza. Como eu vou me preparar para aquele determinado dia? Então, nesse panorama diário, a gente traz 3 janelas. Semana, dia e hora. Fernando, antes de você falar de semana, de hora, eu achei interessante aqui tem uma caixinha verde escrita ali, ó. Sim. Uma recomendação e do lado. Então isso já é o trabalho. O que ele escreveu aí que eu achei interessante, está pequenininho. Ele já te sugeriu ali operar. Como é que é isso? Aqui é um índice, tá? É o que significa esse vistinho. Sempre que vocês verem esse vistinho verde, ele significa que nós não, né? A inteligência artificial está sugerindo que você opere naquela determinada janela. Cara. Legal. E o que ele leva em critério para poder fazer essa sugestão? Se, historicamente, no compilado das janelas, daquela determinada que a gente falou, nesse exemplo semana 1, né? Certo. Se você ficou na soma dessas janelas positivo, significa que você está habilitado para atuar naquela determinada janela. E aí, esse ponto de exclamação, por outro lado, é exatamente o oposto. Sugere que evite, porque a janela você tem um compilado de resultado financeiro negativo. Aqui a gente não está falando de resultado médio, aqui a gente está falando da soma de tudo que você fez nessa determinada semana. Porque é aquilo que a gente comentou no começo. Aonde eu estou errando? Aonde eu estou errando? O trader iniciante,
ele precisa entender o seguinte: se a nossa profissão é uma das únicas que você tem a certeza que em algum momento você vai perder dinheiro, o que você precisa fazer? Saber como parar ou evitar esses momentos de perder dinheiro, certo? Então, se eu sei que eu vou... imagina o seguinte, eu tenho 3 ruas para entrar em casa. Se eu sei que 2, o asfalto é lisinho, e uma é cheia de buraco, qual que eu vou querer ir? Nas 2 que o asfalto é lisinho. Eu vou evitar de buraco, porque vai quebrar meu amortecedor, eu tenho o risco de bater o carro, enfim, vários problemas, certo? Certo. E você acredita que os traders preferem atuar vai na rua do buraco, rua quebrada? Putz, grila, cara, é fogo, né? É aquilo que eu falei. O cara quer aquilo. Ele não é bom ainda naquilo, mas ele quer aquilo. E não tem problema nenhum. Mas vamos gastar dinheiro naquilo? Né? Pois é, verdade. E aí vem exatamente esse exemplo aqui de encontro. A gente está na semana 1, né? Que é a primeira semana do mês. Como, historicamente, nesse exemplo que a gente pegou aqui, é o resultado desse trader? É a segunda pior semana que tem, comparando semanas 1 com semanas 2, com semanas 3 e assim por diante. Certo. Aqui as estrelinhas, elas indicam isso. Quando as estrelas estão em vermelho, é uma semana negativa. E quando as estrelas estão em dourado, que tem um exemplo lá embaixo que depois eu vou mostrar, são semanas positivas. E aí a colocação do ranking daquela semana é exemplificado pela quantidade de estrelas. Então, tem 5 estrelas. Se 4 estão vermelhas, é a segunda pior semana a se atuar. Aí eu vou perguntar uma coisa para você. E eu sei que essa rua aqui, essa rua chamada Segunda 1, é a minha rua esburacada. Eu devo fazer alguma coisa nessa semana? Pois é, não evita essa semana aí. Evita. Evita. Por quê? Porque você nunca mais vai operar semana 1? Não, não é isso. É porque você, inteligente que não vai gastar seu dinheiro na semana 1. Vamos focar exatamente nas semanas que você faz dinheiro. Para você conseguir ter um resultado. Eu tenho outro exemplo legal para dar. Se eu falasse para você assim, Cris, tem um dia que você tem 99% de ganhar 10 mil reais em uma operação. Os outros, a chance é quase zero. Você ia preferir atuar na quase zero ou que você poderia ganhar 10 mil reais com 99% de chance de ganhar? Usar a paciência e esperar até chegar a semana. É isso. E aí, por exemplo, a gente tem hoje formatos de aguentar o tique de querer clicar, né? Vai pro simulador, pô. Vai pro simulador. Verdade. Testa lá o seu operacional. E assim, se aqui tá falando que é a segunda pior semana, já mostra que você tá fazendo alguma coisa de errado. O que é que você tá fazendo de errado? Vamos ver se traz mais informação aqui pra gente. A sugestão, óbvio, é evitar. Evitar. Certo? Qual é o risco-retorno médio das operações de semanas número 1? Quando ganha 61,90 e quando perde 49,20. Pô, o risco-retorno é bom. Risco-retorno é bom, certo? Certo. Mas, quando a gente traz aqui para assertividade, a gente precisa... Aqui tem um erro porque eu fiz um teste aqui com esse usuário, então aqui vai estar diferente. Mas normalmente como que vai estar aqui? Ó? O atual vai estar menor do que o rentável. Entendeu? Certo. Por exemplo, aqui está invertido. O rentável seria 57,1 e o atual dele é 50%. Então, para que ele consiga chegar a um resultado positivo, ele precisaria de 57,1% de assertividade, tá? Aqui está invertido. Não, tudo bem. Fora os custos, né? Custo, tempo e aquilo também. Realmente mas eu vou te falar, lá no DT você consegue inserir os custos. Então, nesse caso, ele pode ser inserido lá e aí já está contemplado aqui os custos, tá? Beleza. Aí depende de cada trader. Se você quiser, você pode inserir lá e já ter esse resultado final. Então, e o que ele precisou para chegar nisso aqui? Importar as operações. Beleza. Importou, recebeu, ele já vai saber exatamente essa diretriz na semana 1. Aí a gente vem pro dia da semana. O dia da semana. Exato.
Quinta-feira. Mesma lógica. Ok. Segundo pior dia da semana, comparando segundas com terças, com quartas e assim por diante. Aí eu sugiro que ele evite, certo? Olha o risco-retorno. Quando ganha, não teve nenhuma operação ganhadora. Nenhuma. Nossa. Se num compilado de quintas-feiras, não lembro exatamente quantas semanas tem aqui, mas vamos imaginar que tenha desde o começo do ano, ele não ganhou nenhuma quinta, por que ele acha que hoje ele vai ganhar? Sabe? Perfeito. Né? Vamos entender que não faz muito sentido. E aí, de novo, isso aqui acende um alerta para você entender, pô, o que eu preciso mudar de quinta-feira para que eu possa melhorar o meu resultado nessa determinada janela, né? Às vezes é um problema da semana, a gente sabe que semanas 1, né, costumam ser um pouco mais voláteis. Correto. Tirando a primeira de janeiro, que às vezes é meio ruim, de janeiro não, de dezembro, como a gente tá vendo que não tá tão volátil assim, né? Mas em todo caso, é uma diretriz para o trader poder entender outro erro que está acontecendo, tá? Percentual de assertividade atual tá 0 e para ser rentável tá 100 porque não tem nenhuma que ele ficou positivo aqui, certo? Certo. E aí a gente vem para janelas de hora, né? Exatamente. Olha aquilo que eu falei, que é a maioria dos traders, das 9 às 10. Operando na abertura, cara. Antes da abertura do Ibovespa, pô. Exato. Quando perde 54,50 e não teve nenhuma operação positiva, né? Então, é aquele tapa de realidade, né? Não adianta querer atuar nessa janela. E aí, quando você vê aqui das 11 ao meio-dia, apesar de tá zerado, porque esse aqui era um exemplo de teste, é onde ele tinha os maiores riscos retornos, né? E aí, de fato, seria mais rentável tá aqui nessas determinadas janelas, tá? E aí de tarde também costuma ser, aqui não tem dado, porque não teve operações nesses horários, mas a gente sabe que de tarde também não costuma ser um horário muito legal para atuar, né? Perfeito. Dá ruim. Mas assim, vou te falar, eu não vou falar dele, mas teve um trader muito conhecido no mercado, que eu apresentei a ferramenta, e ele importou os dados. Ele virou para mim e falou assim, cara, eu não sabia que meu melhor horário era das 3 às 4 da tarde. Olha aí, cara. Ele falou, eu botei lá, é a janela que eu mais ganhei dinheiro nos últimos anos. Muito interessante, cara. Por que isso é legal? Porque no momento que você entende que você tem mais assertividade em uma determinada janela, você pode, primeiro, focar mais nela e começar a fazer aquelas evoluções, aumentar a sua mão, poder largar as janelas que você perde dinheiro. E aí, todos esses micro detalhes fazem o seu resultado final aumentar. Você fala, pô, eu não sabia que para ganhar mais dinheiro eu tinha que às vezes parar de fazer o que eu estou fazendo. E às vezes pode ser isso. Então, vamos lá, Fernando. 2 coisas que você já me despertou aqui, tá? Que eu queria realmente te falar, e você, com essa parte, acabou de me esclarecer. Eu achava que, olhando o relatório de performance do Profit, eu ia encontrar essas coisas que você está me mostrando. Então, eu não estou encontrando isso. Como é que eu ia saber o horário? Como é que eu ia saber o dia? E como é que eu ia saber a hora que eu deveria evitar e as horas que eu consegui ter melhor resultado? Você foi num detalhe que lá não tem. Lá tem assim, acertei mais essas operações, é isso, é aquilo, mas eu não tenho esse nível de detalhe prático para falar assim, Cristiano, olha, não opera de 9 às 10. Olha como você vem perdendo nesse tempo aqui. E você está insistindo aqui e a ferramenta está dizendo, cara, espera 1 hora, usa esse tempo de 9 às 10 para ler mais um pouco, para analisar o fluxo, para fazer suas marcações no gráfico e opera de 10 em diante aí, como você está mostrando, né? Pô, achei interessante ali dizendo que é quinta-feira, né, Fernanda? Que está bem pequenininho, mas é quinta, né? Quinta, vou aumentar um pouquinho mais aqui. Então é interessante como é que ele me diz que o dia da semana... E, cara,
quando a gente está operando, Fernando, eu não vou me lembrar que é quinta-feira, eu vou estar clicando ali direto, que quinta, eu já esqueci, pô. Já estou na sexta, eu vou lembrar. E aí a plataforma no meu celular, ali no WhatsApp, me diz, olha, Cris, evita quinta-feira, cara, para tuas estatísticas. Pô, cara, sensacional. Sensacional. Nunca E vi isso. essa dor que você comentou do pô, eu não encontrava isso lá, né, no Profit e tal, é a dor que eu sentia. Porque eu comi aquele relatório do Profit durante Olha muitos só, anos. cara. E Olha aquilo só. não era o suficiente para eu entender. Porque, veja, a gente está descendo o nível de detalhe que é muito importante. Que é muito importante. Vai fazer diferença no resultado final. E a gente realmente não tem acesso a descer esse nível de detalhe. Mas respondendo a sua pergunta, onde você vai ver isso? Você vai ver no Diário do Trader. Que legal, cara. Muito bom. Muito bom. Beleza? Beleza. Tá. Aí vamos lá. Aí tem os dias ali. Vamos. O que tem mais aí pra gente ver? No panorama diário, a Isso. gente chega até o nível de hora. Claro que aqui, por exemplo, se você tiver mais de um ativo, a gente manda todos os ativos que você configurar lá, né? Legal. Porque, vamos lembrar, ativos diferentes, risco-retornos diferentes, percentual de assertividade pode ser diferente, é tudo diferente. Então a gente manda de todos para a galera poder se preparar. As informações seguem a mesma linha de raciocínio, mas são particulares daquele determinado ativo. Esse aí é índice agora, né? Ah lá, panorama do ativo índice. Okay. Do mini índice, exatamente. Ok. As informações seguem a mesma lógica, mas são para outro ativo. Ok. Tá? Esse é o panorama que nós enviamos diariamente. É aquilo que a gente chama de preparação operacional para o seu dia. E rapidinho, Fernando, que horas que eu recebo isso no WhatsApp? A gente costuma mandar entre 8 e 9. 8 e 9 né? Tá no meu WhatsApp. Tá. Porque a gente espera as informações virem da B3, porque a gente precisa compilar e a B3 só manda um dia depois. Então, a gente recebe no comecinho do dia, logo que a gente recebe, a gente dispara. Tá? Maneiro. Então, a ideia é que antes da abertura, o trader já tem acesso a todas essas informações para, de fato, saber o que ele precisa fazer ou se ele não deve fazer nada naquele determinado dia. Tá? Esse é o panorama diário. Agora eu quero apresentar para vocês o panorama semanal. Boa. Objetivo do panorama semanal. Aumentei mais aqui para ficar melhor. A gente, por óbvio, traz o saldo da semana, certo? Percentual de assertividade atual e a partir de quanto que seria rentável. Legal? O saldo mensal, porque apesar da gente estar querendo resumir aquela determinada semana, a gente quer dar uma parcial do mês. Então mostra aqui o resultado parcial do mês. De dias positivos, sequência de dias negativos, segue. Esses dois quadrantes, eles seguem a mesma lógica do anterior, tá? Percentual de assertividade atual dentro do mês e a partir de quanto já com esse risco-retorno seria rentável. Nesse caso, o resultado do trader está excelente, a gente tem muita coisa positiva aqui dentro. A gente traz também o resultado comparativo das semanas. Então aqui, por exemplo, eu vou só diminuir um pouco o zoom para caber tudo aqui que eu quero mostrar para vocês. Tá vendo aqui embaixo? Cada barrinha dessa representa uma determinada semana do mês. E aí a gente faz um comparativo. Claramente, a gente já consegue chegar a algumas conclusões aqui. Qual foi a melhor semana, qual teve o menor resultado, e assim por diante, né? Mas, para além do que vem aqui mostrando graficamente, a gente faz um resuminho, chegando às conclusões. Então, a gente tem comparação das últimas 4 semanas. Ó, o seu resultado da semana atual comparado com a semana anterior, diminuiu 85%, R$440. Claro que nesse caso, a gente está falando assim, ele continua positivo, mas um foi 515, o outro foi só 75. Então, ele diminuiu o resultado. Isso não é um problema, mas é uma informação importante para mim. Tá?
O seu resultado da semana atual comparado com a mesma semana do mês anterior, veja, você está pegando uma semana em específico que tem suas particularidades de calendário econômico, suas particularidades de volatilidade, e você está comparando banana com banana, de um mês com o outro. Diminuiu o resultado em 36%, 42,50%. Tá? Aqui a gente está falando da semana do dia 15, aqui diminuiu, mas ainda continua positivo. Não é um problema. Tá? Mas teve uma diminuição. A sua performance diminuiu. Essa é a conclusão. Uhum. Semana 4 foi a semana com maior resultado financeiro. R$515, certo? É um sinal de alerta, porque semanas 4 podem representar um volume de dinheiro maior. E se significa um volume de dinheiro maior, significa que talvez você possa continuar aumentando a sua mão nessas determinadas semanas. Certo. Mas essas conclusões a gente vai chegar depois, porque a gente também dá essas conclusões aqui. Semana 5 foi a semana com o menor resultado financeiro. Esse caso tá bom, porque mesmo no menor ainda foi positivo. Mas foi, comparando as outras, foi a que teve a menor. A semana... E aqui colocou como semana 0. Deve ser uma semana que não está lá no gráfico. Foi a semana que teve o melhor risco-retorno. Risco-retorno médio. Quando ganha 111,70 e quando perde 51,70. Tá? E a semana 5 foi a semana que teve o pior payoff. Quando ganha 54, quando perde 92,50. E isso se mostrou exatamente no resultado financeiro. Você viu? Semana 5 tem o pior risco-retorno. Uhum. Nesse caso não há tanto problema, como eu falei, porque ficou positivo. Tá? Sim. Mas vamos imaginar que o resultado dele fosse negativo. Eu já falaria, cara, evita a semana 5. Ajusta no simulador o que você tem que ajustar para ficar positivo e aí você volta. Não é o caso, tá? Mas só um exemplo de como a gente tem que interpretar esses dados. Isso. Você quer me perguntar alguma coisa? Eu queria fazer um comentário que você me chamou a atenção, Sim. que é muito importante, principalmente para o trader que está chegando agora, você que tem experiência. Pessoal, quando a gente lê o calendário econômico ele reserva os fatos da semana. Então, por exemplo, essa semana que passou agora, essa semana que nós estamos, que vem passando, é a semana do PMI. Né? O que é o PMI? São as pesquisas que são feitas com os gerentes de compra, e isso são dados importantes para que você veja como é que está a produção pela parte de compra e a produção que vai chegar no mercado. Mas você tem semanas de inflação, a gente tem semanas de taxa de juros, onde a expectativa, a gente vai ter esse mês ainda a semana da taxa de juros aqui no Brasil, nos Estados Unidos. Então, são essas semanas que o Fernando está colocando aqui para vocês verem. Pô, na semana do PMI, eu fui melhor. Na semana da inflação, eu fui pior. Né? Então, é importante que vocês deem atenção a isso. Né? E aí bate direitinho ali, pô, qual é a semana que eu estou indo bem, cara? Sempre que tem PMI, eu estou indo bem nessa semana. Olha, pessoal, o nível de detalhe, a análise que você tem, fazendo as suas análises, né, e ali de forma descritiva, frente ao que a inteligência artificial está te dizendo nos dados que você compila ali para te responder. Olha só, cara, eu consegui descobrir agora que nos últimos meses, a semana 3 eu sempre perdia. E isso está batendo aqui com dados de inflação, por exemplo. Putz, grilo, olha só como é que você pode trabalhar com a ferramenta. A ideia é poder trazer tirar essa venda, né, dos olhos do trader. E claro que assim, se ele não tomar as atitudes corretas, imagina que ele seja indisciplinado. E ele sabe disso, mas ele continua fazendo errado. O resultado dele não vai mudar. Agora, eu garanto, isso eu posso garantir com tranquilidade. Uhum. E as informações que forem dadas aqui forem seguidas, você vai melhorar o seu resultado. Em um mês, você já consegue melhorar o seu resultado. Muito bom. Em um mês, muito bom. Uhum. Aí, semana 5 foi a semana que teve o melhor trade, ou seja, a melhor operação, resultando aí em R$975 positivo,
e a semana 5 também foi a semana que teve o pior trade. Foi menos 442,50. E até interessante, porque... A semana volátil, né? Ganhou muito num dia e no outro dia... Exatamente. É uma conclusão a se chegar. E assim, de tanto você olhar diariamente, tanto olhar semanalmente, tanto olhar mensalmente, você vai começar a assimilar coisas muito específicas do seu operacional. E é aí que está o pulo do gato. A gente está passando essas informações e aí o trader vai começar a ter experiência dentro do modelo operacional dele. Vai saber se ele precisa mudar alguma coisa, vai ter mais tranquilidade. Aquela semana que ele vai mal, ele já vai ficar mais tranquilo, falar, não, vou só acompanhar o mercado aqui, não vou fazer nada, tal. E aí, obviamente, mudando o seu operacional, dá para voltar a operar nesses determinados momentos, tá? Certo. Mas tem mais coisa. A gente traz as características estatísticas do seu operacional. Lá em cima foram comparações. Eu comparei as semanas, o histórico das últimas semanas. Tá. E aí, só que a gente, em características estatísticas, a gente tem um banco de dados maior. Né? Às vezes isso inclusive, Cris, é configurável lá dentro. Às vezes o trader fala assim, eu mudei o meu operacional desde março de 24. Tá bom, você configura para a gente guardar nesse banco de dados da inteligência artificial desde março de 24 até o momento atual. E aí, ele compila tudo isso nessa janela e traz essas conclusões aqui. Vamos ver quais são elas. Semana 4 é onde você tem o maior resultado financeiro. E eu não estou falando só dessa semana, tá? Eu estou falando de todas. Qual é a sugestão que a inteligência artificial te dá? Use essa semana para aumentar a sua mão. Tenha tranquilidade e confiança, porque você ganha dinheiro nela. Entendeu? Fica tranquilo. Estatisticamente você ganha dinheiro. Se você não mudar nada que você está fazendo e continuar atuando da mesma forma, pode aumentar a sua mão. Beleza? Semana 4 é a que você tem o melhor payoff. Quando ganha, ganha 111,70. Quando perde, perde 51,70. Beleza. O que eu vou sugerir para você? Use essa semana para aumentar a sua mão. Porque além de ter um risco-retorno positivo, também fica positiva a semana. Então é uma outra semana que você deve aumentar a sua mão. Semana 5, menor resultado financeiro. Menor resultado. Parabéns. Não há nenhuma semana com resultado acumulado negativo. Você está pronto para iniciar um processo de aumento dos lotes. Por quê? Como que eu vou falar para ele? Tudo bem, essa semana foi a que teve o menor resultado. Mas como eu vou falar para ele que ele não pode aumentar a mão se ele fez um resultado positivo? Tá dando certo. Pode não estar dando tão certo quanto nas outras, mas tá dando certo. Tá positivo. Então chegou a hora de você aumentar a sua mão. Tá? Semana 3, teve o pior. Quando ganhou, ganhou 54. E quando perdeu, perdeu 92,50. Quase o dobro. Aí, vamos lá para a sugestão que a inteligência deu aqui. Para seu resultado ser positivo, seria necessário que seu percentual de assertividade fosse maior ou igual a 70%. Sugerimos operar apenas no simulador durante a semana 3, uma vez que, além de ter o pior payoff, também fica negativo. Após entender o que está errando e conquistar um resultado positivo, volte para a conta real. Então, se você somar o resultado de todas as semanas 3, esse resultado é negativo. Não é só pelo payoff, é que o acumulado do resultado é negativo. Para além do resultado ser negativo, o risco-retorno também está ruim. Entendeu? Então, se você está perdendo e o seu risco-retorno está ruim, volta para o simulador, ajuste o seu risco-retorno, vê se o que você está operacionalmente fazendo de errado que você precisa ajustar. Tá? Essa é a sugestão que a inteligência dá aqui pra gente. E no semanal é isso. Tá, maravilha. Tem mais alguma coisa, Fernando? Tem o mensal? Tem o mensal. Tem o mensal? Tem o mensal. Tá.
consegue Estamos já resumir aí apertado pra no tempo gente? aí? O tempo está apertando aqui. Tá bom. Eu vou ser rápido, porque todos eles seguem a mesma linha de raciocínio. São informações diferentes, mas o raciocínio é o mesmo. Então, aqui a gente tem o saldo do mês, percentual de assertividade, e para esse risco-retorno, a partir de quanto seria rentável dentro do mês. Perfeito. Certo? E aí vem os comparativos gráficos, de como ele está comparando um mês com o outro. Você vê que ele teve meses anteriores ruins, certo? Mas esse em específico ele está indo muito bem, obrigado. E aí a gente tem a mesma linha de raciocínio. Ó, seu resultado no mês atual comparado com o mês anterior subiu 1.113%. Representou R$ 1.013. Aqui num tempo que é comparando com o ano anterior. Esse trader não tinha dados do mesmo mês de 2023, né? Por isso que vem como 100 dados. Fala do mês com maior resultado financeiro, o que teve o pior, que foi o agosto. É a mesma linha de raciocínio, só que agora mostrando os meses. E aí vem as características estatísticas. Esse mês é um mês bom, que é outra coisa interessante que pega o que a gente estava falando do ciclo de mercado. Certo? A gente não fala muito que no final do ano tem o rally. Esse ano não tá tendo, mas tem rally, né, normalmente. A gente tem que entender essas particularidades, entendeu? E aqui ele mostra exatamente isso, analisando todos os históricos do mês de outubro, todos os históricos do mês de agosto, todos os históricos do mês de setembro, e assim por diante. Legal? E aí você consegue saber como o que aconteceu nesses últimos meses e qual a direção que o seu resultado financeiro está tomando. Muito bom, Fernando. Então, isso que você mostrou para a gente, que é o panorama diário, semanal e mensal, o trader ele recebe no seu celular e no seu e-mail. Sim, certo? Recebe. Muito bom. Todos os dias. Todos os dias. E entendo que no semanal e no mensal você tem aquelas características estatísticas ali que eu achei bem interessante, que ele te dá sugestões, né? Te explicando ali, né? A inteligência artificial, ela faz essa interferência. E aí, pessoal, mais uma vez aqui, né? O Fernando, ele participa do nosso projeto. A gente está levando isso para você, que vocês estão vendo aqui, né? De forma gratuita. Para você que é trader da Euro, você que faz o teste e passa do simulador remunerado, você que está na conta real, você que entra no Europass, né? A gente está fazendo o quê? Está ajudando vocês a terem, através dessa ferramenta e o operacional de vocês, melhores informações, clareza, estatísticas ali, que o Fernando colocou, sugestões, mas é aquilo, né? É aceitar esse desafio, né, de não só apenas querer operar, que é a parte mais divertida, né, que é operar, que é clicar, mas sim parar, né, Fernando? E aí, Fernando, eu estou entendendo que pelo celular ali, quanto tempo você demora para analisar uma questão dessa aqui do panorama? É muito pouco tempo, não é isso? Segundos, né? Segundos, né? Você vai bater o olho. Vai bater o olho ali, vai fazer aquela comparação, tem os seus dados ali que você está operando, está vendo sua estratégia e tudo mais, e você vai fazer isso. Fernando, gostei muito mesmo. Parabéns. Obrigado. É exatamente essa a ideia quando a gente fala do panorama diário. Ele ser uma leitura rápida, é um highlight que você vai ter para entender o que você deve fazer no dia. Mas, de novo, a nossa plataforma tem muito mais coisa. Tá? Isso aí. Dentro daquelas isso aqui que você mostrou é a forma mais automatizada. Mas Exato. se você quiser debruçar ele mesmo, ficar lá analisando o item aí, você tem mais coisa para Exatamente. Depois. Comentei, né, lá antes sobre as análises personalizadas. E aí o trader tem que inserir por operação, qual estratégia ele utilizou, qual sentimento ele teve. Ele vai conseguir chegar nesse nível de detalhe. É que a gente ainda não criou um jeito de descobrir a estratégia sem saber que ele fale, que ele usou, qual sentimento ele teve naquele determinado momento. Se eu descobrir um dia como fazer isso, pode ter certeza, eu vou colocar aqui, nem isso eles vão precisar falar. Entendi. Então, Fernando, eu acho que até a gente tem que continuar, né, fazer outras lives para que a gente mostre esse outro lado que eu achei bem interessante, que ele coloca, então, as técnicas, estratégias, tudo direitinho, e a plataforma faz também uma análise para ele. Muito bom. Sim. Muito bom. Vamos continuar.
Vamos fazer mais aí para poder mostrar. E eu acho que o principal ponto porque assim, quando é algo muito novo, eu entendo isso. A gente tem um pouco de dificuldade em aceitar aquela nova coisa a ser feita, né? E a nossa ideia aqui nessas lives é mostrar, primeiro, o como é fácil você introduzir isso na sua rotina, tá? Legal. E o potencial de, com todo esse pequeno detalhezinho de fazer essa integração, né, conectar lá a sua conta da B3 tal, o quanto isso pode evoluir o seu resultado. Acho que esse é o mais importante deixar aqui claro. E vou te dizer, é muito. Pode poupar aí, primeiro, muitos anos nessa caminhada, e o mais importante, né, muito dinheiro, que no final das contas é o que mais tira o trader daqui. É o tempo que a gente não tem 10, muitas pessoas não têm 10 anos para conseguir se dedicar ao mercado, e nem o dinheiro. Exatamente. Fernando, eu vou fazer o seguinte, até para a gente continuar, tem gente que está assistindo a live, né? Eu vou colocar o nosso grupinho aqui que a gente criou, um link aqui, eu vou deixar aqui no chat, e depois eu vou pedir para colocar na descrição do vídeo amanhã, né? Para que as pessoas entrem nesse grupo de WhatsApp e falem assim, olha, eu assisti a live e queria testar a plataforma, queria ver como é que funciona, né? Cristiano, você falou que eu sou trader da Euro, eu não recebi o link, eu não sei como fazer, né? Então você vai entrar nesse grupo e a gente vai te dar toda a atenção. Mais uma vez, pessoal, a gente está levando isso para você que é trader da Euro, para você que está aqui com a gente. Cristiano, poxa, eu tenho uma série de benefícios na Euro e nenhuma mesa proprietária me trouxe esse conteúdo. E aí, Fernando, olha aqui, ó, o Digital Marketing está falando, excelente live, quanta informação importante. Poxa, obrigado, Digital, pelo reconhecimento aí, né? Tem também aqui, Fernando, eu não sei se é uma pergunta, né? Estou aplicando no meu operacional para entrar para o grupo no mês que vem. Vamos ver se consigo, né? Então ele está já usando aí a plataforma, né? Muito bom. Muito bom. Depois comenta aqui o que você está achando da ferramenta, o quanto te ajudou, para a galera poder ter essa informação. E entra lá no nosso grupo também. Eu não sei se isso é uma pergunta, o que houve. Diário do Trader é uma adaptação do diário terapêutico do atleta para trader, ou seja, acho que ele quis fazer uma comparação entre a análise de performance do trader e de um atleta, né? Como se fosse isso. Eu poderia dizer que sim. Legal. Totalmente. É que é muito voltado para o que a gente quer entender da nossa performance, né? Mas no final das contas é exatamente isso. Inclusive, Cris, vou deixar aqui uma provocação. Opa! Quem aqui de vocês, não sei se que estiver vendo agora pode falar, se quem estiver vendo gravado, fez um teste da Euro, perdeu, não atingiu o objetivo. A pergunta é, você sabe o que você perdeu? Você sabe o que você fez de errado para não conseguir passar? Porque assim, vamos lá. Se eu tô fazendo uma prova, vamos imaginar o colégio, fiz uma prova, tirei nota 3. Eu preciso estudar a prova para ver o que eu escrevi de errado, corrigir e pedir para a professora me dar outra prova, correto? Isso. Por que no mercado a gente não faz isso? Pois é, rapaz, pois é. Por que a gente pede um teste e não consegue ter clareza do porquê que a gente perdeu aquele teste? É esse nível de profundidade que eu faço a provocação. Entrem aí no nosso grupo, se você perdeu a prova da Euro. A gente vai te dar um formato lá para você acessar e eu vou falar para você onde você errou. O que você fez de errado para não passar na prova da Euro. Que maneiro, tá? Fernando. E aí você já vai ter base, obviamente, para pegar uma outra prova e fazer o certo, né? Porque não adianta nada saber o erro e não resolver o erro. Verdade. Fernando, nosso horário aqui já chegou no fim e eu achei interessante como a gente fez, né? Indo bem devagar, na cautela, conversando com a galera, identificando ali aquela tua pesquisa maravilhosa, mostrando as dores que o trade passa. Então você que está querendo aí
saber direitinho. Assiste aí a live, você que chegou agora, é muito importante você assistir essa live, né? E, Fernando, acho que a gente tem que marcar na próxima quinta para a gente continuar esse bate-papo, para falar de mais algumas coisas importantes. Não para por aí. O Fernando só conseguiu mostrar um pedacinho da plataforma, pessoal, porque não dá, senão a live era para 3 horas aqui, né? Então, ó, aqui, ó, eu perdi. Olha aqui, ó, Fernando, te respondeu aí, ó. Eu perdi, alavanquei demais com stop curto e alvo longo demais. Olha aí, Fernando. Isso quem falando, falou? ó, digital marketing. O digital marketing. Isso é o que você acha. Quando você colocar essas operações que você fez para dentro da ferramenta, aí eu vou falar o que realmente aconteceu. Pode ser que tenha sido isso, tá bom? Bacana. Mas pode ser que não tenha sido isso. Legal. Digital Marketing, obrigado pelo teu comentário. Entra no grupo, a gente até continua, né, Fernando, conversando com ele, né? Olha aí, o José Matos está fazendo o teste. José Matos, passando no teste, essa plataforma é à sua disposição. Está à sua disposição. Digital Marketing agradecendo aqui. Fernando, obrigado aí. Queria tuas considerações finais. Nosso horário já estourou aqui. O Marcos já está em cima de mim aqui. Fala aí rapidinho. E quinta que vem, pessoal, a gente tem a próxima live. Então, só agradecer mais uma vez. Deixar claro que a gente está fazendo isso aqui porque quer mostrar o quanto a ferramenta pode evoluir o resultado de cada um dos que de fato usarem a ferramenta. Tem o link do grupo, entrem, a gente quer criar um negócio específico para vocês, para poder de fato ajudar, com um grande objetivo no final das contas, que seja operando pela mesa ou não, que você faça dinheiro. Mas a gente tem todas as ferramentas hoje dentro do DT para poder mostrar isso para vocês. Muito obrigado aí por quem está assistindo ao vivo, por quem for ver depois de novo. E é isso. Boa noite a todos. Obrigado, pessoal. Fico por aqui. Tchau. Valeu, Fernando. Um abraço. Tchau, Cris. Obrigado. Abraço.